Hoje vamos falar da difícil vida dos cowboys. Você tem ideia do que eles passavam para sobreviver no Velho Oeste? Como a tradução literal já do inglês para o português, né? Então seriam os jovens que trabalhavam com o gado. Que ambiente era aquele do Velho Oeste em que trabalhavam os cowboys? Então nós não estamos falando aqui de filme, de briga de bar, aquelas confusões todas, duelos, não é isso não. Estou falando realmente da vida no dia a dia. Os pioneiros, aquele período dos pioneiros em que vieram da Inglaterra e colonizaram os Estados Unidos, já havia passado, já haviam algumas grandes cidades e o ambiente exigia um maior consumo de carne. Então, a população, naturalmente, foi consumindo, particularmente nas cidades, uma quantidade maior de carne. E aí criam-se fazendas muito vastas na área do Velho Oeste. Então, nas terras mais baratas, vamos dizer assim, passou-se a criar o gado. Como era esse ambiente? Extremamente árido, né, muito próximo do clima desértico, alguns locais em que tinham água é onde se instalavam as fazendas. Ainda tínhamos o risco dos indígenas, então, risco porque os indígenas, obviamente, estavam defendendo o território deles, então havia ainda muito conflito com indígenas. Havia alguns animais selvagens ali que ofereciam risco para o ser humano, particularmente escorpiões, cobras e até bandos de coiotes, né, de lobos que atacavam o gado e atacavam as pessoas. Então era um ambiente bem inóspito, particularmente fora dos limites da fazenda. Por que eu estou falando fora dos limites da fazenda? Porque havia uma certa distância entre as fazendas e as áreas, entre aspas, industriais das cidades, né? Era uma indústria ainda inicial, onde se processava a carne, se produzia uma série de derivados dessa carne. Bom, quando essa necessidade aparece, como por falta de experiência na criação de gado, os americanos foram procurar o auxílio dos vaqueiros mexicanos, que já trabalhavam há muito tempo com isso. Então, por que eu estou falando dos mexicanos? Porque a influência dos mexicanos na maneira de trabalhar, inclusive nos hábitos dos cowboys, foi muito grande. Particularmente, por exemplo, na alimentação. Então todo mundo vê aquela cena clássica de filme de cowboy, em que eles param à noite e começam a fazer a comida, e lá tem o bendito do feijão. Né? Eles fazendo feijão ali numa panela de ferro, na beira de uma fogueira. Na realidade, aquele feijão era parte da alimentação que eles misturavam com carne moída ou com charque picado e colocavam molho de tomate e colocavam pimenta, que é o famoso, uma receita básica aí do Chile, mexicano. Então essa comida se popularizou muito. Ah, porque era muito gostosa? Não, porque é o que era possível. Né? Eles utilizavam carne, como eu falei, né, carne de charque ou carne seca, que tinha um longo período de conservação. O feijão, que era um grão que podia ser conduzido seco por um bom tempo. Tá? Assim como o molho de tomate em lata. Então já existia naquela época a lataria, né? Nós vamos falar a esse respeito, e faziam essa comida. Essa alimentação, então, era muito forte, ela era muito calórica, muito proteica. E ainda acrescentava-se a esse tipo de comida, por exemplo, o bacon. Então eles levavam o bacon, também tinha um bom período de conservação. Para suavizar um pouco, eles utilizavam também a batata, que também era um legume que durava algum tempo ali, pelo menos uma semana ou duas ali, certo? E utilizavam frutas secas, né? Então frutas mesmo, maçãs e outras nozes, tá? Então tudo isso era utilizado também e utilizavam também algumas latas de doce, doce de fruta e doce de leite. Então isso faria a complementação da alimentação.
Por último, eles tinham mais dois alimentos muito importantes, que era o café sem açúcar, extremamente forte, que eles faziam um café muito forte para tomar de manhã, para aguentar o dia de trabalho, e um biscoito que eles mastigavam ao longo do dia, que na realidade não é um biscoito, é a mesma receita do pão de emergência ou do biscoito de emergência que se usava desde a época de Roma, que era farinha, água e sal. Né? Isso aí não é nem assado, ele é desidratado no forno e vira um pedaço de tijolo. Então aquilo era muito bom para tomar ou comer com alguma coisa líquida. Então era na hora do café forte com aquele biscoito que eles tomavam ali o café da manhã. Então essa era a alimentação do cowboy. Então carne, feijão, batata, lataria, com doces, né? Com molho de tomate, frutas secas, café e biscoito. Está aí basicamente a alimentação dele. Mas houve um salto evolutivo, vamos chamar assim, quando eles passaram a adotar a tal da carroça Chuck. O que era a carroça Chuck? Nada mais era do que uma carroça que era adaptada para funcionar como uma cozinha de campo ou uma cozinha de campanha. Então, em cima dela ia um fogão metálico, que eles chamavam de fogão holandês, que tinha forno, que tinha fogão, tá? E que permitia uma maior variedade na alimentação. No próximo vídeo, falando sobre os cowboys, nós vamos falar do como é que era o kit de mochila deles. Apesar deles não carregarem mochila, eles carregavam tudo no cavalo, né? Então, o que será que eles levavam para sobreviver naquele ambiente? Prepare-se e sobreviva.